E essa prisão do Roberto Jefferson, com tudo isso acontecendo, toda essa confusão, ocorre, vejam só, como eu comentei para vocês. Nos últimos, vai dar um pouquinho mais de uma hora. Você pega ali a live do presidente, aquela primeira, dia 29, se eu não estou enganado, foi em julho. O que já aconteceu? Eu tentei colocar aqui mais ou menos na ordem, vejam só. Foi retomada a investigação da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, logo depois da live. STF avisa que deverá tomar decisão contra Braga Neto. Os congressistas aí, alguns parlamentares pediram para saber se vai investigar ou não Braga Neto por suas ameaças às eleições de 2020, com base na matéria do Estadão. Não tem prova, não tem vídeo, não tem áudio, não tem nada. Tem uma matéria do Estadão que disse que o Braga Neto falou aquilo. E vai ver se vai investigar o Braga Neto ou não. Mas já falou que vai possivelmente pautar uma decisão sobre isso. STF pautou o julgamento para saber se fake news é crime. Abriram inquérito contra Bolsonaro, né, pelas falas na primeira live. As falas de Bolsonaro, o TSE pediu para o STF. O ministro da Justiça também foi envolvido nisso. JB, depois aí foi acolhido, e aí incluíram a Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, FN. Alexandre de Moraes listou 7 crimes que Bolsonaro poderia estar incorrendo, totalizam 46 anos de cadeia. Depois, mais uma notícia crime contra Bolsonaro por ele ter vazado o inquérito da Polícia Federal, que tem lá os dados, as informações do TSE, que em tese eram sigilosas, mas Bolsonaro já divulgou após o sigilo ter sido derrubado. Depois, Alexandre de Moraes suspendeu o delegado que estava à frente desse inquérito. Alexandre de Moraes também abriu aí, né, uma investigação contra o ministro da Justiça, o MJ, por campanha eleitoral antecipada. E isso só nos últimos dias. Olha a escalada que vem acontecendo. E ainda, Nizam foi convidado aí para lidar com a campanha pelas urnas do Barroso. Nizam, ex-chefe do José Dirceu. Alexandre de Moraes havia se encontrado com Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, que é do PSDB, na segunda-feira. Essa decisão foi contrária à orientação da PGR. Aí vem a pergunta: por que a decisão foi tomada agora, após se acirrar a questão das urnas? Será que querem uma reação de Bolsonaro? Teve um efeito imediato. Você percebe nas redes sociais vários segmentos cobrando uma ação de Bolsonaro, falando que Bolsonaro é frouxo, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro abandona seus amigos para trás. Toda aquela conversa de sempre. Bob fabricou um discurso. Ele vem fabricando, ele vem intensificando, vem repudiando. E algumas pessoas vinham comprando esse discurso. E isso daí vem em paralelo aos planos políticos do Roberto Jefferson. Não defendo a sua prisão, mas não dá para negar as movimentações políticas que o Roberto Jefferson vem fazendo. Isso que acho que é bom ter na cabeça, principalmente para quem está cobrando assim uma ação, agora tem que agir. Como eu falei, o PTB precisa de pelo menos 12 deputados. Bolsonaro está sendo cobrado. Bolsonaro está sangrando perante sua base. Todos os holofotes do Brasil agora estão sob Bolsonaro. Perceba como Lula está jogando na sombra. Ninguém comenta sobre o Lula. Ninguém. Lula está livre, leve e solto. Tem um cenário melhor pro Lula? Tem um cenário melhor do que esse daí? Tá quietinho, rodando, ninguém fala dele. Ontem, eu não coloquei aqui, mas o embaixador, ele comemorou a prisão do Roberto Jefferson. Num dia que o Roberto Jefferson, de manhã, acho que o embaixador ainda não tinha postado, ele já falava de um tal de um mensalão chinês. E todo o desgaste, né, para a direita bolsonarista. Porque tem gente agora que diz que o Bolsonaro não é mais direita conservadora. Então eu botei bem especificado. Essa prisão de ontem, Roberto Jefferson, sendo amplamente explorada pela mídia, pela esquerda, para tentar desgastar a imagem que o governo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores são um bando de maluco que pregam, né, o fim da democracia brasileira e a instauração de uma ditadura. Vamos continuar, passando um pouquinho de hora, porque ainda quero falar aqui da possível reação de Bolsonaro. E ainda tem a questão do Carlos. Olha só. O Carlos diz: há um bando de malandros tentando ligar especificamente meu nome ao enredo da prisão de chefe de outro partido. Mais uma vez, para atingir o presidente e se esquecem de incluir em suas cobranças a todos que deveriam, mirando no desgaste proposital de um só. Tem método.
Mesmo que este senhor, ao meu ver, preso de forma injusta, sempre indireta e direta, me ataque quando pode, sem saber os motivos. Qualquer inocente sabe que sua prisão é preocupante, não somente a um, mas todos os brasileiros. Eu também já fui muito atacado por Roberto Jefferson, vocês sabem disso. Inclusive aos que celebram quando acontecem com A e reclamam quando acontece com B. Sejamos sempre justos, pois a política é muito podre. E Carlos Bolsonaro estava no Trending Topic já dessa manhã de sábado no Twitter. O Caio Junqueira, na CNN, falou que fontes do governo avaliaram como preocupante a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo interlocutores do presidente, a maior preocupação é com o filho Carlos Bolsonaro. E aí o próprio Freixo, falando da prisão do Carlos, olha a confusão. É assim, vai Bolsonaro, age, vem pro tabuleiro. Tem muita gente que prega aí algumas coisas, medidas mais duras. O Eduardo Alencar fez um comentário, quero divulgar com vocês. Rupturas não acontecem sem pactos sociais amplos. Pactos sociais amplos demandam negociações com grupos representativos e entregas efetivas. Quem incita o presidente a discursos de ruptura antes que isso se materialize, só se torna um agente da própria derrota. Professor Olavo de Carvalho, em 2016, havia dito: tantos hoje dizem querer o Brasil de volta e, em vista disso, gritam Bolsonaro 2018. Não quero ser estraga-prazeres, mas os comunistas não começaram a nos tomar o Brasil pela presidência da República. Tomaram primeiro as universidades, depois a Igreja Católica, várias protestantes, depois os sindicatos, e continua. O Bolsonaro diz, a mudança está em todos nós, todos são engrenagens que fazem parte de uma máquina enorme. Não vai ter uma pessoa que sozinha mudará tudo. Cada um é bom em algo e deve agir para ser a mudança que quer ver. É demorado? Sim, e muito. Mas perderemos mesmo quando a gente desiste. E aqui eu já vou ler nessa matéria para não ficar muito longo. Quero fechar logo. Bolsonaro pede aliados sugestões para reação jurídica e política ao STF. Jair Bolsonaro pediu auxiliares e aliados sugestões de como reagir jurídica e politicamente às recentes decisões de ministros do Supremo contra ele e seus apoiadores, consideradas pelo chefe do Palácio do Planalto como arroubos ditatoriais da corte. A avaliação de auxiliares presidenciais das alas políticas, militar e ideológica é que o Supremo ultrapassou todos os limites com a prisão e que é preciso reagir. Ao mesmo tempo, contudo, aliados ponderam que a reação deve ser dentro dos limites da Constituição. Auxiliares de Bolsonaro, ouvidos pela coluna, avaliam sob reserva que o jogo dos ministros do STF seria de provocar o presidente para que ele cometa abusos autoritários, o que serviria para justificar uma reação mais incisiva do judiciário contra ele e o governo. Abre aspas. O presidente não pode se contaminar pelo autoritarismo do STF. Sabe que já é atacado e que não pode se dar ao luxo de entrar no jogo dos ministros. Sabe que querem que ele pise em falso para justificar uma ação mais incisiva contra ele e o governo. Antes da prisão de Jefferson, o presidente já estava irritado com outra decisão de Moraes, de foi abrir um inquérito para apurar a questão lá do inquérito que o Bolsonaro havia vazado. Só fechando aqui o comentário, eu acho que é um momento de calma. É urgente ter paciência, por mais que seja um clichê. É bem complicado. Roberto Jefferson é uma figura bem controversa. É uma figura que tem planos políticos. É uma figura que sabe onde quer chegar. Não chegou hoje no jogo político, não está hoje no tabuleiro político. Tomou muitas decisões assim estranhas. Ele realmente vinha inflamando bastante a direita, que isso, o que faz, o que acontece. Muita coisa estranha acontecendo. Essas medidas é mais uma no âmbito, então listei aquelas 10, coloca do Roberto Jefferson, agora já são 11 do judiciário, no intervalo de um pouco mais de 15 dias. Então acho que qualquer um que chegar, quiser bater o martelo que eu entendi que isso aconteceu, gente, eu não acho que vai parar por aí. Eu não acho que vai parar por aí, até porque você vê que diz que estamos diante
de um cara que está, né, agindo em conjunto com uma organização, uma suposta organização criminosa. Então, se é uma organização, não existe uma organização de uma pessoa só. Tem mais pessoas. Eles vão atrás. Então, eu acho que a previsão para os próximos dias, a previsão de tempo é de tempestade no mar, caos e mais caos. E vamos acompanhar, porque a CPI está caminhando nessa mesma linha. Vejam como foi, né, o depoimento do Elcio Bruno na quarta-feira na CPI, que a gente chegou a comentar em vídeo. Por hoje é isso. Com certeza amanhã vai ter ainda mais informações sobre o caso. A gente vai comentar algumas coisas e tudo mais. Mas preste atenção nas redes sociais. Tentem ver quem são as pessoas que estão comentando, o que elas poderiam estar ganhando ou perdendo com os comentários que estão fazendo, se são likes, são interesse político e tudo mais. Vocês me conhecem, sabem o que eu defendo, a maior parte do tempo. Amanhã eu trago mais informação para vocês. Fico por aqui, tá nas minhas redes, compartilhe esse vídeo e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos.